Bíblia Sagrada diz que antes do grande dilúvio, a raça humana havia se corrompido, o amor havia se esfriado e a maldade no coração do homem era evidente por toda a terra. Pois os pensamentos do homem era só maldade continuadamente. Então o grande Deus, Criador dos céus e da terra, arrependeu-se de ter criado o homem sobre a face da terra. As Escrituras relatam que o coração de Deus pesou, porquanto o homem tinha se tornado ímpio perante sua face. Então, o poderoso Deus profere as seguintes palavras: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, havia um homem que foi achado graças aos olhos do Senhor. Este era chamado Noé. Noé era um homem justo e reto em suas gerações, irrepreensível. Embora todos ao seu redor praticaram assim o mal, Noé sempre andava com Deus. Com isto, Noé era um exemplo a seguir para aquela geração. Este tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A história conta que certo dia, Noé recebe uma palavra do Senhor. O fim da humanidade tinha chegado. No entanto, Deus, com o seu grande amor e onisciência, pediu para que Noé construísse uma arca, um grande barco de madeira gopher, e o revestisse de piche, por dentro e por fora, de modo que nenhuma água pudesse entrar nele. Em seguida, construirá assoalhos e estábulos em todo o seu interior. Faça o barco com 138 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Deixe uma abertura de 46 centímetros sob o teto, em toda a volta do barco. Coloque a porta em um lado e construa 3 andares dentro do barco, inferior, médio e superior, para que aqueles que assim ouvissem a mensagem de Noé se salvassem do grande cataclisma mundial, que logo se abateria em todo o planeta. O dilúvio era o grande juízo de Deus sobre a humanidade, por conta de seus pecados. E a arca, a única chance daqueles que se humilhassem perante a mensagem de Noé para aquela geração. A história conta que Noé chegou a pregar cerca de 120 anos, avisando a todos sobre o castigo iminente que estava por vir. Sua mensagem era de que o mundo e todas as coisas que nele há seriam destruídos pelas águas diluvianas que viriam em forma de chuva. No entanto, o povo rebelde daquele tempo não dava crédito ao que Noé pregava, e assim zombava dizendo: onde está a chuva, Noé? Já faz mais de 100 anos que você prega a mesma coisa, e nada acontece. No entanto, Noé permanecia firme com a palavra do Senhor. E com isto ninguém, a não ser sua própria família, entrar na arca. Conta a história que a arca era de uma madeira simples e leve. No entanto, quando o betume era colocado sobre esta madeira, a mesma adquiria uma resistência sem igual, suficiente para aguentar a força das águas que estariam por vir. Com isto, após o período de 120 anos, dado à humanidade, para que se convertessem de seus maus caminhos e entrassem na arca, Deus então resolve destruir o mundo. O Senhor profere as seguintes palavras a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque ainda tenho visto justiça sobre minha face nesta geração. Noé então fez conforme o Senhor lhe ordenara. Guardou na arca de todo o animal limpo, 7 e 7, macho e fêmea, e todo o animal sujo, 2, macho e fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, os guardou. Então entrou Noé, e seus filhos, e sua esposa, e as esposas de seus filhos. Um total de 8 pessoas somente dentro da arca. Então, Deus, com sua benignidade, ainda dá um prazo de mais 7 dias, até que as águas do dilúvio descessem. Ainda assim,
Ninguém acreditou na pregação de Noé e não perceberam. Quando Noé tinha 600 anos de idade, no 17º dia do segundo mês, todas as águas subterrâneas entraram em erupção, e a chuva caiu em grandes torrentes do céu. Uma chuva nunca vista antes na face da terra. Muitos, ao perceberem a grande tormenta, tentaram então agora entrar na arca. Porém, já era tarde demais. O prazo estabelecido pelo Senhor tinha se expirado, e nada poderia ser feito para que a porta da arca se abrisse. Podia-se ouvir gritos, lamentos e grande pavor do lado de fora da arca, pois a chuva que se abatia sobre a face da terra era algo espantoso. Esta durou 40 dias e 40 noites, de chuvas intensas sobre toda a face do planeta Terra. À medida que o nível da água subia mais e mais acima do solo, o barco flutuava com segurança na superfície. Por fim, a água cobriu até mesmo as montanhas mais altas da Terra, subindo quase 7 metros acima dos picos mais altos. As águas inundaram a terra por 150 dias. Deus eliminou todos os seres vivos da terra. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele no barco. Ele enviou um vento para soprar sobre a terra, e as águas do dilúvio começaram a recuar. As águas subterrâneas pararam de fluir, e as chuvas torrenciais do céu cessaram. Em seguida, as águas do dilúvio recuaram gradualmente da terra. Quando as águas recuaram, a arca pousou nas montanhas de Ararat. 2 meses e meio depois, à medida que as águas continuavam a recuar, outros picos se tornaram visíveis. Depois de mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito no barco e soltou um corvo. A ave voou de um lado para o outro, até que as águas do dilúvio secassem sobre a terra. Ele também soltou uma pomba, para ver se a água havia baixado e se a pomba conseguiria encontrar terra seca. Mas a pomba não conseguiu encontrar nenhum lugar para pousar, pois a água ainda cobria a terra. Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou novamente a pomba. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Finalmente, após um ano inteiro, Deus convida Noé a sair da arca. Imediatamente, Noé constrói um altar e oferece sacrifícios queimados com alguns dos animais limpos, para dar graças a Deus pela libertação. Deus, então, satisfeito com as ofertas de Noé, promete nunca mais destruir todas as criaturas viventes com o dilúvio. Com isto, o Senhor coloca nos céus o sinal do pacto com a humanidade. Um arco de 7 cores que conhecemos hoje como o arco-íris. 7, representando a perfeição divina e os 7 Espíritos de Deus.